E muito boa tarde a todos e muito bem-vindos ao webinar Balanço e Perspectivas para 2021, organizado pelo Jornal das Oficinas, em parceria com a ACM. Em primeiro lugar, é importante fazer o enquadramento deste webinar. Quando o Covid-19 surgiu em Portugal há um ano e obrigou ao primeiro confinamento, o Jornal das Oficinas e a ACM decidiram fazer um programa de 6 webinars com o nome O Aftermarket Não Para. Este programa teve como objetivo informar o setor no momento em que todos procuravam informação relevante e atempada para tomar decisões sobre os seus negócios. Passado um ano, pareceu-nos importante celebrar a iniciativa, fazer um balanço do que mudou e o que podemos esperar nos próximos tempos no aftermarket. Mais do que um webinar de tendências ou de grandes novidades, pretendemos que seja um webinar de celebração do nosso setor, que mostrou resiliência e uma grande capacidade de adaptação. Para fazer o balanço e analisar os últimos 12 meses de atividade de um setor que não parou, mas foi obrigado a reestruturar-se e a adaptar-se a grandes mudanças, contamos com a colaboração de Dário Afonso, diretor-geral da ACM, que irá responder às minhas questões e também às que forem enviadas pelos participantes que estão a assistir ao webinar. E após este breve enquadramento, vamos então iniciar este nosso webinar, dedicado ao balanço da atividade do setor pós-venda durante os últimos 12 meses e também as perspectivas de negócio para este ano de 2021. Olá, Dário, obrigado por se juntar ao Jornal das Oficinas nesta iniciativa e começo por perguntar se os efeitos da crise motivada pela pandemia Covid-19 teve o impacto que previu há um ano atrás, quer no aftermarket em geral, quer nas oficinas em particular. Faz favor. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado também, João, e ao Jornal das Oficinas por esta oportunidade. Antes de responder à sua questão, só gostava de dizer que, muito provavelmente, há um ano atrás, ninguém contava ainda estarmos aqui. Máscara e com gel e todas estas questões de que nós, naquela altura, se bem se recordam, num dos nossos webinars, eu, inclusivamente, me apresentei de máscara e por aí fora e disse, bom, provavelmente vamos andar assim mascarados durante ainda muitos meses. Nunca pensei que ao fim do ano ainda assim andássemos. Por outro lado, também gostava de adicionar, e foi dito por muita gente do setor, por tudo aquilo que o João acabou de dizer, de que aquilo que nós fizemos foi quase serviço público, porque o setor efetivamente naquela altura muito precisou de esclarecimentos, de ajuda. Eu bem me recordo em abril a quantidade de telefonemas que recebi de operadores, de players do setor, que efetivamente estavam numa situação que não sabiam bem o que é que haviam de fazer, o que era perfeitamente compreensível, porque nós efetivamente passámos um momento completamente inédito, inesperado, uma surpresa brutal, quer dizer, isto parecia, enfim, que o mundo ia acabar. E, portanto, acho que estamos efetivamente de parabéns por aquilo que fizemos. Respondendo à sua questão em concreto, houve coisas que acertámos, houve coisas que não acertámos, como é normal nestas coisas, não é? Okay. Mas eu diria que naquilo que nós acertámos tem muito a ver com o aftermarket tornou-se mais digital. Acho que ninguém tem dúvidas disso, não é? Efetivamente, mais do que nunca, deu-se esse passo. Aquilo que nós estamos a fazer agora aqui, bem se nota como uma coisa banal, a coisa mais normal do mundo. Há um ano atrás não era bem assim. Portanto, temos que olhar para isto. Depois, as aquisições e as fusões aconteceram. Elas aconteceram e mais, continuam a acontecer. Portanto, de alguma forma, tivemos também esse impacto no nosso setor. As empresas acabaram por estar mais focadas na tesouraria e até na parte financeira também, principalmente no início, houve aquele impacto inicial e houve um grande receio por parte das empresas de, bom, não há vendas, não há negócio e nós continuamos a ter as nossas responsabilidades e, portanto, como é que nós vamos fazer isto? Controle de crédito, gestão da tesouraria, algo que foi por acaso muito, muito interessante. A grande incerteza no futuro, bem, foi há um ano e continua a ser. Nós, mais do que nunca, estamos a viver uma incerteza enorme. Eu falava ainda hoje de manhã com um colega meu ligado à área da formação e ele dizia-me, bom, eu fiz um plano de negócio no início deste ano, mas não tenho a certeza
de nada. Portanto, espero que corra bem, dizia ele, mas não tenho certeza de nada. Depois, uma forte pressão nos preços e até também nos prazos de pagamento foi algo que nós, de alguma forma, também chegámos e anunciámos e, efetivamente, também veio a acontecer. Infelizmente, e nesta altura, a questão dos preços continua-se a manter como algo, e também nós sabemos que quanto maior é a crise e maior será a redução do nosso mercado, também essas tendências venham a acontecer. Em contraponto, aquilo que nós não acertámos ou que acertámos menos bem. Bom, nós vaticinámos a redução do número de players. Isso, efetivamente, não veio a acontecer por causa do Covid. Se houve redução de players, foi porque esses players, efetivamente, já estavam numa tendência de virem a desaparecer. E eu acho que isto aqui também tem muito a ver com aquilo que foram os efeitos também de algumas ajudas que, enfim, no nosso setor foram poucas, mas quer os financiamentos, quer as moratórias, quer o chamado programa Adaptar e por aí fora, ajudaram de alguma forma também a mitigar isto. Agora, também devo dizer que isto muitas das vezes é adiar o inevitável. Porque algumas destas empresas que já não estavam bem no passado, efetivamente, não estarão melhor no futuro, até pelos desafios que o setor enfrenta. Por outro lado, nós temos outra coisa que falámos muito, que é as soluções de higienização. Eu próprio cheguei a pensar que iríamos ter modelos de negócio muito focados nessa área e efetivamente isso não veio a acontecer, ou seja, as oficinas têm esses serviços, os clientes valorizam esse serviço de higienização, mas, para ser muito sincero, o impacto que eu julguei que iria ter no setor, sinceramente acho que não se fez acontecer. Outra coisa que também foi vaticinado foi o redimensionamento das oficinas. E mais uma vez eu penso que isso não aconteceu por causa de todos, enfim, todo este impacto de coisas que foram geradas, como as moratórias, os layoffs e tudo isto, que permitiu que isso efetivamente não acontecesse. Portanto, de qualquer maneira, João, entre o saldo daquilo que nós acertámos e que não acertámos, eu acho que o saldo é positivo. Acho que mesmo assim não foi nada mau. Foi razoável. Não foi nada. E não temos uma bola de cristal, mas claro, acho que não foi nada mau. Mas é difícil com tantas mudanças e alterações. Outra questão que eu lhe ia colocar tem a ver com o trabalho prestado pelas associações, que realmente foram extremamente dinâmicas no início da pandemia, e eu pergunto-lhe se considera que estiveram realmente à altura das necessidades das empresas e se continuam a prestar esse serviço de apoio, porque muitas empresas viram-se realmente desorientadas nessa altura e possivelmente agora ainda estão a tentar arranjar o caminho certo para sobreviver. João, eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante em Portugal, que é, nós somos conhecidos por termos uma grande alergia ao associativismo. Somos alérgicos. Se olharmos aqui para os nossos vizinhos em Espanha, é exatamente ao contrário. Portanto, eles têm a Associação das Oficinas Independentes de Madrid. E nós não, temos aqui é uma questão cultural. Ia dizer que é um problema, não é uma questão cultural, ok? Mas foi muito interessante verificar que no pico da crise, os players do nosso setor, pelos vistos, verificaram aquilo que era a benesse do associativismo. O quão o associativismo era importante. E eu acho que isso houve aqui uma mudança. E isso foi muito importante. Claro que muitas das vezes a memória é curta, mas naquele momento eu acho que as coisas correram efetivamente muito bem. Por outro lado, uma coisa que eu gostava de enaltecer, eu, como pessoa do setor, gostei de ver, foi as várias associações do setor que nós conhecemos, em determinada altura, conseguirem trabalhar juntas. Do meu ponto de vista, foi bonito. Ou seja, havia algo demasiadamente importante para haver separação entre estas associações e elas juntaram-se para... Gostava de enaltecer, obviamente, o trabalho que a ACAP, nomeadamente a de PAI ACAP, fez, e muito especificamente no que diz respeito à parte da Comissão de Mobilidade. Eu já referi isto anteriormente, mas não me canso de o referir, porque acho que foi feito um trabalho muito bem feito, extenso, num período complicado, que eu acho que ajudou muito, principalmente as oficinas. E aí, sinceramente, acho que
quando as coisas são bem feitas, acho que devemos enaltecer e efetivamente, sem desprezar o trabalho que foi feito pelas outras comissões e pelas outras associações, que todas elas foram importantes, mas sinceramente o documento que foi gerado nessa altura pela Comissão da Mobilidade, eu acho que ainda hoje muito do que está ali é válido e sinceramente era muito interessante. Outra coisa, e para finalizar, que eu acho que é importante referirmos, é que de repente acho que houve um clique e há muito mais foco naquilo que é a capacitação das empresas, a capacitação das pessoas. Ou seja, todas estas questões ligadas à parte da formação e da informação tornaram-se mais importantes. Até porque, não só pelo período que nós estamos a viver e pelo período que nós vivemos, nós há um ano atrás, enfim, todos nós estávamos com uma enorme dor de barriga, foi muito complicado. Passou um ano, enfim, as coisas penso que até em 2020 até foram melhores do que aquilo que nós consideraríamos em abril de 2020 para o aftermarket. E portanto acho que de alguma forma de repente as pessoas disseram, bom, sim senhora, passámos, mas se calhar era melhor nós termos as empresas preparadas para isto. E por outro lado, tendo em conta os desafios que o setor também tem pela frente, parece-me muitíssimo importante que as associações do nosso setor estejam efetivamente a olhar para a capacitação das pessoas e das empresas de uma forma completamente diferente e, obviamente, dou os parabéns por essa visão. Muito bem. Bem, eu agora faço-lhe uma questão relativamente ao envolvimento das marcas de automóveis junto ao aftermarket independente neste período de pandemia. Se considera que elas estiveram mais ativas ou menos e se realmente aproveitaram esta oportunidade para entrar ainda com mais força no mercado, como já estamos a ver algumas, no fundo saber a sua opinião sobre a reação que as marcas tiveram junto do aftermarket independente. Okay. João, é muito interessante a forma como coloca a questão, porque se bem se recorda, eu recordo-me há um ano atrás a pergunta foi colocada ao contrário e que a maior das naturalidades, não é? Que era, tendo em conta que esta rapaziada não está a vender automóveis, será que eles vão investir no aftermarket independente no meio disto tudo? Foi um bocadinho a sua questão. E a verdade é que esta rapaziada olha neste momento para o aftermarket, nomeadamente para o aftermarket independente, de uma forma como nunca olharam. De uma forma diferenciada, as marcas não são todas iguais. Eu gosto muito de referir, sabem, a visão da PSA sobre este mercado, e nomeadamente agora já não é PSA, já é Stellantis. Portanto, eu gostava de referir de que em plena crise a PSA adquiriu a Biparts, uma empresa ligada ao aftermarket independente, até de peças reutilizáveis, e numa altura em que seguramente investimentos é o que não passava pela cabeça daquela gente, portanto, tudo congelado, e no entanto, do ponto de vista estratégico, pelos vistos, uma PSA disse, não, isto tem que ficar do nosso lado, porque senão alguém vai e a gente perde esta oportunidade. Portanto, isto é um bocadinho para a gente perceber também como é que neste momento, pelo menos algumas marcas, alguns fabricantes de automóveis, olham para o aftermarket. Depois, obviamente, temos a Renault, que já veio dizer que vai seguir os mesmos passos da PSA, a Volkswagen, que está a fazer de uma forma diferenciada, mas que mais tarde ou mais cedo vai ter impacto em Portugal também. Aqui ao lado em Espanha é um Subaru, até porque neste momento quem está a trabalhar o desenvolvimento do aftermarket independente da Volkswagen é uma pessoa muito cotada no aftermarket independente. Portanto, quando a Volkswagen contratou essa pessoa para ir desenvolver este negócio, deu algum impacto aqui no mercado aqui ao lado. Como todos nós sabemos, a Volkswagen aqui em Portugal neste momento está, enfim, a organizar-se, não é? Portanto, houve período da CIVA e, portanto, há aqui uma série de questões que estão a ser, enfim, geridas e organizadas, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo a própria Volkswagen vá fazer o mesmo. E eu estou à espera dos coreanos, porque os coreanos são fantásticos nestas coisas, não é? Os coreanos não perdem uma oportunidade de fazer negócio. Portanto, eu acredito que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter aí também o grupo Hyundai com uma ideia qualquer sobre este tema,
não será propriamente nova, porque para aí há 20 anos eles já pensavam nisto, provavelmente o que vai ser neste momento é a sério. Porque aquela rapaziada, quando pensa em alguma coisa, fala a sério. Temos de continuar então a esperar a reação, digamos, mais assertiva das marcas neste período. A próxima questão tem a ver com os desafios da relação cliente nos próximos tempos, que isto foi realmente uma mudança quase que radical na relação que as oficinas tinham com o cliente, e como é que isto vai ser a partir de agora. Pronto, se realmente se vai manter esta relação mais afastada, muito ligada ao online, ou se vai retornar uma relação mais presencial. Como é que o Dário vê o desenvolvimento desta relação com o cliente? Okay. João, eu não separo as duas áreas, ou seja, eu penso que, acima de tudo, nós vamos ter que nos focar numa coisa que eu sei que já começa a ser um chavão, mas eu acho que é importante se referir, que é a chamada experiência cliente. Nós, cada vez mais, vamos ter que trabalhar a experiência cliente, seja presencial, seja digital, e muitas das vezes há uma enorme dificuldade em percebermos como é que, do ponto de vista digital, como é que nós conseguimos transmitir essa mesma experiência cliente, mas nós vamos ter que ser capazes de o fazer. Depois aqui, obviamente, podemos, enfim, falar sobre o cliente omnicanal e como é que nós vamos fazer isto de um lado e do outro, mas sem querer entrar aqui um bocadinho em detalhe destas questões, mas parece-me que, acima de tudo, nós temos que trabalhar muito esta área do que seja a experiência cliente. E quando estamos a falar disto, uma das coisas que nós temos que pensar é, inclusivamente, como é que nós vamos hoje trabalhar o espaço físico, até as lojas. As oficinas, como é que elas devem receber os seus clientes, os próprios retalhistas de peças, exatamente a mesma coisa. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que é muito importante nós refletirmos e pensarmos de que o cliente de 2019 não é o mesmo cliente de 2021 e não vai ser o mesmo cliente de 2022. Portanto, isto de repensarmos os pontos físicos, muitas das vezes é casar um bocadinho o digital nos próprios pontos físicos. E acho que isso hoje em dia é efetivamente importante. Outra coisa que eu acho que é muitíssimo importante e que não está ainda muito enraizado na nossa cultura empresarial, que tem a ver com a maior consciência social e ambiental. É muitíssimo importante porque nós temos, inclusivamente, uma geração nova que está muito mais sensibilizada para essas áreas, e nós precisamos de lhes dar resposta. Seja uma resposta presencial, seja uma resposta através do digital. E isso, sinceramente, parece-me que nos está a passar um bocadinho ao lado. Eu gostava muito que nós não fôssemos obrigados, ou seja, não fôssemos, de alguma forma, conduzidos por decreto, e isto porque nós vamos ter, efetivamente, legislação comunitária nos próximos anos, nomeadamente na área ambiental, que nos vai obrigar, enfim, a ir num determinado caminho, mas parece-me de que nós não devemos esperar que a lei nos obrigue a fazer certas coisas. Ou seja, esta questão social e ambiental é algo que importa já às gerações mais novas, e era muitíssimo. Eu não estou a dizer que as mais velhas não lhes importa, mas principalmente as mais novas estão mais sensibilizadas para isto, e eu acho que era muitíssimo importante que nós conseguíssemos fazer alguma coisa neste aspecto. Por outro lado, aquilo que eu acho é que temos aqui um desafio enorme, João, é que é gerir o desconhecido. E porquê? Porque muitas das vezes, e com quem eu falo, as pessoas acham que o cliente é o mesmo que era em fevereiro do ano passado. E se em abril do ano passado eu já dizia que não era, em abril deste ano eu estou mais convencido disto. Quer dizer, não é, o cliente não é o mesmo. Nós estamos todos um bocadinho diferentes e, como tal, nós precisamos de dar respostas à altura, porque senão estamos desfasados daquilo que o cliente procura e aquilo que é a nossa oferta. E já agora, só para fechar, nós ainda continuamos muitas das vezes focados a vender produtos. Esqueçam,
nós temos que passar a vender soluções. Nós, como clientes, aquilo que procuramos são soluções, não são produtos. E, portanto, eu hoje, inclusivamente, com alguma piada, existe uma função que se chama gestor de produto. E eu digo, mas não, isso morreu. Já não há gestores de produto, há gestor de soluções. E há algumas pessoas dizem, lá vem este tipo agora armado em professor Pardal com estas coisas e por aí fora. Mas eu estou convencido disto. Acho que nós não podemos continuar a pensar em vender produtos. Acho que nós, acima de tudo, temos que pensar em vender soluções onde o produto vai por acaso. É uma consequência. Mas, acima de tudo, nós temos que vender soluções. Muito bem. Portanto, esta relação cliente vai ser um desafio permanente para as empresas, sempre na perspectiva de se adaptarem à evolução do mercado. E eu agora volto-me um bocadinho para a gestão interna das empresas e pergunto-lhe como é que elas têm gerido neste novo contexto de relacionamento com os seus recursos humanos, nomeadamente o teletrabalho, as férias antecipadas, o layoff, a pressão sobre os métodos de higiene. Muita coisa aqui também mudou internamente nas empresas, não é, Dá? Sem dúvida. João, aqui deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós portugueses temos sempre uma tendência para o autoflagelamento. Okay? E eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que nós fomos uns heróis. Fomos uns heróis. Eu vi call centers de peças, de empresas distribuidoras de peças, literalmente de um dia para o outro, a passarem para teletrabalho. Ou seja, aquilo que muitas das vezes nós colocávamos como questões de reflexão, se era possível ou não acontecer, as pessoas estavam ou não preparadas para, quais as condições tecnológicas, foi preciso, aconteceu. Aconteceu. E aconteceu, e em muitos casos aconteceu bem. Que a maior das normalidades, com mais ficha, menos internet, com mais ligação que caiu, que não sei o quê, nós conseguimos fazer isso. Ou seja, nós mostramos uma capacidade de adaptação fantástica e isto ninguém nos tira. Esta nossa capacidade fantástica que nós temos de adaptação, esta flexibilidade, eu acho que nós devíamos ter uma taça, sinceramente. Não é por acaso que eu acho que a palavra desenrasca só existe em Portugal. É uma palavra até assim um bocadinho feinha, mas a verdade é que eu acho que expressa um bocadinho aquilo que, quando nós estamos aflitos e precisamos que as coisas aconteçam, as coisas acontecem. Portanto, acho que isso foi bom, ainda por cima quando o nosso setor não fechou. Portanto, também é importante lembrar disso. Por um lado foi bom, porque se nós olharmos para outros setores que efetivamente fecharam, obviamente as coisas estão muito mais complicadas, infelizmente ainda hoje, mas também não podemos esquecer de que nós tivemos que pôr, de alguma forma, um processo novo a funcionar com o comboio em andamento. Foi quase reparar o comboio com o comboio em andamento. E, portanto, isso foi, do meu ponto de vista, foi fantástico. Eu acho que, sinceramente, o nosso setor esteve muito bem. Depois, as pessoas têm estado perante uma enorme pressão. E isto nós, como gestores de recursos humanos, não nos podemos esquecer. E muitas das vezes no dia-a-dia, e até porque o nosso setor, como não parou e por aí fora, nós esquecemos disso, e eu acho sinceramente que é uma das coisas que nós não podemos de maneira nenhuma nos esquecer, porque isto afetou as pessoas no que diz respeito à saúde, ao emprego, à família, às relações familiares e de amigos, a tudo o que era hábitos que nós tínhamos. Portanto, há aqui coisas que obviamente impactaram e como nas pessoas e que estão ainda hoje. Quer dizer, nós não, como eu disse há pouco, João, nós ainda andamos de máscara, eu ainda não posso abraçar os meus pais. Portanto, estamos todos aqui a viver momentos em que estamos ainda a gerir algo que não nos é muito fácil efetivamente de gerir. E, portanto, é normal que hoje já exista, inclusivamente, uma patologia que se chame a fadiga pandémica. Ou seja, as pessoas entram em stress, em burnout e por aí fora, por causa disto mesmo. E é importante que os gerentes, os gestores, os gestores de recursos humanos tenham isto em linha de conta. Porque uma das coisas que as pessoas precisam é de algum sentimento de estabilidade. Precisam de ser energizadas, porque felizmente acabaram com aquela
eu nem sei como é que lhe hei de chamar e, portanto, não lhe vou chamar. Mas, enfim, aquela cena diária em que aparecia a Ministra da Saúde e a outra senhora da Direção-Geral de Saúde a dizer hoje morreram não sei quantos, hoje não sei o quê. E nós levámos meses com isto. A primeira notícia do telejornal e a segunda e a terceira é a pandemia, é isto, blá, blá, blá. Portanto, nós, quer dizer, não conseguimos sair de alguma forma imunes a isto. Portanto, temos uma hipótese que é mudar de canal. Mas, quer dizer, depois, à página das tantas, culpam-nos ou acusam-nos de dizer que nós não estamos no registro atual. Estamos a viver noutro mundo qualquer. E outra coisa que é muito importante, João, neste momento, e principalmente as pessoas que estão a trabalhar em teletrabalho, não só, que é o sentimento de inclusão. As pessoas que estão a trabalhar fora da sua empresa, ou seja, do seu espaço, é muitíssimo importante que continuem a perceber que fazem parte de algo e que são importantes para esse mesmo algo e que aquilo que estão a fazer e a produzir tem impacto na empresa. E, portanto, há realmente aqui grandes desafios. Eu inclusivamente, acho de que os gestores, os gerentes, os próprios gestores de recursos humanos precisavam, neste momento, de fazer alguma formação de adaptação a este novo momento que nós estamos, enfim, de alguma forma a atravessar e que não é nada fácil. E uma das coisas que nós devemos tentar é também aumentar de alguma forma a proximidade das pessoas. E o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo as pessoas que estão em teletrabalho, ou seja, se existem N reuniões hoje em dia por videoconferência, e às vezes nem sempre da melhor forma, perde-se muito tempo a fazer algumas reuniões em que depois se a gente tentar tirar dali alguma coisa, as coisas efetivamente não correram da melhor maneira, mas se calhar às vezes uma chefia, um colega, um gerente, depois da reunião ter acabado, se ligar e perguntar a uma pessoa, às pessoas individualmente, como é que estão as coisas, se está tudo a correr bem, se há alguma situação em casa que esteja a correr menos bem, porque às vezes em alguns agregados familiares houve pessoas que efetivamente perderam o emprego. E, portanto, quando havia 2 ordenados em casa, passou a haver só um. E às vezes, quem é o gerente da empresa ou quem é a chefia direta não sabe disto, porque não tem que saber. Mas quando há um comportamento diferente da pessoa, se calhar às vezes é importante que isso efetivamente aconteça. Depois, de alguma forma, também envolver as pessoas nas decisões e desenvolver um espírito de equipa, que é muito importante, mesmo que as pessoas estejam em teletrabalho. Okay? Eu acho que é muito importante. Nós mesmo em teletrabalho, nós podemos fazer uma happy hour. Sei lá, eu marco aqui com o João uma determinada hora e vamos os dois beber uma cervejinha e dizer aqui uns disparados sobre o setor. Pronto. E okay. Fizemos isto, não é? Não é por acaso, eu gosto muito de partilhar isto com algumas pessoas. Eu tenho dois colegas que são 2 amigos no nosso setor, em que nós, antes do Covid, para nos encontrarmos era um drama, porque ninguém tinha horário, porque não conseguíamos, porque não sei o quê. E a verdade é que, graças, enfim, ao Covid, houve alguma coisa de graças ao Covid, nós começámos a adotar esta metodologia da videoconferência. E a verdade é que, por exemplo, no ano 2020, nós batemos todos os recordes de reuniões. Quer dizer, nada igual. Eu acho que a gente fez mais reuniões em 2020 do que nos últimos 5 anos atrás. E discutimos coisas do setor, discutimos coisas não do setor. Em determinada altura precisámos, enfim, de falar de coisas que nos saltassem um bocadinho a tampa e partilhar certas coisas. E fizemos bem. E foi muito bom. Portanto, às vezes não é esta questão da separação e do instrumento da plataforma, neste momento da videoconferência, não, é nós encontrarmos uma forma de querermos fazer e de fazer. Há uma coisa que eu gostava de referir no que diz respeito ao teletrabalho, okay? É que o teletrabalho, por um lado, alterou rotinas familiares, okay? E isto é muito importante, principalmente quem tem
miúdos pequenos, não foi e não é tarefa fácil, ok? Há uma coisa muitíssimo importante que as pessoas muitas das vezes não ligam, é que, de alguma forma, fragmentou a coesão dentro das equipas. Ou seja, muito daquilo que muitas das vezes o gerente, o gestor, a chefia fazia no sentido de, presencialmente, às vezes até aquele cafezinho, a cervejinha ao fim do dia, qualquer coisa deste género em que fomentava este espírito de equipa, isso perdeu-se com esta questão do teletrabalho. Portanto, há aqui questões que nós indiscutivelmente temos que encontrar soluções. Eu diria de que isto é tudo novo para nós. É novo para quem está em teletrabalho e é novo para quem está a gerir o teletrabalho. Eu diria mesmo de que nós estamos num processo de aprendizagem que efetivamente pode ser muito interessante, acredito que sim, pode ser muito interessante, mas eu diria que ainda estamos na fase embrionária deste mesmo processo. Ok? Muito bem. E no seguimento desta questão ligada com os recursos humanos e com a importância que eles continuam a ter nas empresas e que terão sempre, o que é facto é que a digitalização também veio transformar muita coisa e hoje em dia muitos processos são feitos online, de modo virtual. Isso significa que os recursos humanos a sua importância vai diminuir nas empresas ou no futuro eles vão continuar a ser um ativo, digamos, o ativo mais importante das empresas? João, essa pergunta para mim, você conhece-me há mais de 20 anos, portanto, as pessoas são o maior ativo das empresas e vão continuar a ser o maior ativo das empresas. O digital está a mudar o mundo? Está. O digital cria novos modelos de negócios? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas sem pessoas e sem pessoas capacitadas por trás dessas mesmas plataformas digitais, desses modelos de negócios, nada acontece. Nada acontece. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é efetivamente preparar essas pessoas, okay, para nós conseguirmos dar esse passo em frente. Portanto, e há uma coisa que é muito importante. Nós, de alguma forma, muitas das vezes, quando pensamos nestas questões do digital, nós praticamente dissociamos das pessoas. Ora bolas, não tem nada a ver com isto. O digital só funciona se for para as pessoas. Porque eu só utilizo uma aplicação se eu vir algum benefício nela. Se eu não vir benefício nela, não a uso, não a utilizo. E, portanto, houve alguém que inventou aquilo, mas aquilo é para deitar fora, basicamente. Portanto, eu acho que é muitíssimo importante de que, efetivamente, isto seja pensado desta maneira, que é, nós estamos a fazer algo para as pessoas e precisamos de pessoas mais capacitadas e cada vez mais capacitadas para conseguirmos responder efetivamente a este mundo digital que nos abraça. Mas gostava também de separar aqui um bocadinho as coisas, João, porque isto é assim. Nós de alguma forma, muitas das vezes quando se fala, nomeadamente em transformação digital, é quase um papel. Ei, olá, lá vem você agora com isso. E eu gostava, de alguma forma, de pôr isto aqui em alguns pontos que me parecem interessantes. O primeiro é a transformação digital, ou o digital, para não chamarmos em transformação, já que assusta algumas pessoas. Um dos objetivos dele, ou do digital, tem a ver com isto, que é redução dos processos, nomeadamente aqueles processos, vou dizer uma coisa, que é o papel. Okay? Os processos internos das organizações, a burocracia. Se eu conseguir que a máquina me reduza isso, fantástico. Porquê? Porque eu vou libertar as pessoas para fazer coisas muito mais interessantes do que estar a lamber papel. Nós estamos no século XXI, o ser humano não tem que estar a lamber papel. Não, temos que estar a fazer coisas muito mais interessantes do que isso. Pois existe uma coisa que se chama dados. Todos nós nas empresas temos dados. A maior parte de nós não liga nenhum aos dados que nós temos dentro das empresas. Okay? Mas nós precisamos de trabalhar esses dados em benefício do nosso negócio. Okay? Se nós não sabemos trabalhar esses dados, e provavelmente não temos competências para isso, há uma coisa que nós podemos fazer, é entregá-los a alguém que os possa trabalhar. Okay? Para quê? Para eu depois receber os dados trabalhados e eu dizer assim, afinal o meu negócio está todo aqui, se calhar eu posso ir ali.
Se calhar as minhas áreas de negócio, onde eu tenho maior volume de negócio, são onde eu tenho menos margem. Então, se calhar, é importante que eu mude para aqui. Ou, espera aí, que eu tenho o meu negócio só num canal de distribuição. Se calhar é melhor e eu, certo? E todos nós temos isto dentro das nossas organizações. Tá? Eu tinha um administrador há muitos anos atrás, que infelizmente já não está connosco, que dizia que em todas as empresas havia belas adormecidas. E eu acho que os dados é uma bela adormecida. Nós precisamos de ir lá, dar-lhe um beijinho, ela acorda e torna-se a bela para nós. Okay? Até um bocadinho por aí. Depois, as plataformas de comunicação e as plataformas de suporte ao negócio. Okay? Isto também tem a ver com o digital. Okay? E isto do suporte ao negócio pode inclusivamente ter a ver com ligação a fornecedores, ligação a clientes e por aí fora. Assim como a comunicação. Certo? Tenho aqui várias hipóteses para o fazer. Okay? E há aqui uma coisa que nós não nos podemos dissociar do digital e que eu acho que mais tarde ou mais cedo vai fazer toda a diferença na maior parte dos nossos negócios, que é nós estarmos ligados a marketplace, ou seja, nós estarmos ligados a mercados digitais. E eu acho sinceramente que uma parte do nosso negócio no futuro vai acontecer um bocadinho nestas plataformas, okay? Onde nós nos sentimos clientes, fornecedores, enfim, onde nós de alguma forma olhamos como um mercado mesmo. Assim, esta gente que inventa estas coisas coloca à disposição, porque eu acho que mais tarde ou mais cedo isto vai fazer a diferença. Muito bem. E o tempo voa, realmente, a nossa meia hora já lá vai e estamos a entrar aqui já para os 3/4 de hora do webinar, que era o nosso limite, mas antes de terminarmos, queria-lhe então fazer mais uma questão, que era em relação, no fundo, aos ensinamentos que a pandemia trouxe para as empresas, quer a nível de gestão, estratégias comerciais, prestação de serviços. No fundo, se o Dário nos podia resumir os principais ensinamentos que este período conturbado que todos vivemos trouxe para as empresas, não é? João, eu diria que o principal ensinamento tem a ver um bocadinho com aquilo que foi nós não podemos de alguma forma desenhar o nosso negócio sem de alguma forma pensar de que algo pode acontecer, okay? E que eu tenho que estar preparado para esse novo, seja aquilo que até uns tempos atrás se chamava o novo normal, o novo mundo, seja aquilo que a gente lhe queira chamar, seja, nós temos como empresários, como empresas, de estar muito, muito, muito bem preparados para aquilo que de alguma forma é as novidades que possam estar à nossa frente. Seja, eu tenho aqui uma frase que gosto muito de aplicar, que é: quando o futuro é incerto, nós temos que estar preparados para qualquer futuro. E basicamente é isso. Eu acho que nós, os ensinamentos que nos trouxe foi isto. Acho que infelizmente, e aqui tenho pena, acho que é um erro, infelizmente houve algumas empresas que naquele período de pico olharam para o digital como uma grande prioridade e que neste momento já relaxaram, porque acham que vamos voltar ao mesmo. Acho que é um erro, sinceramente. Acho que as coisas deviam ser olhadas de outro modo, ou seja, perdeu-se o fator de urgência. E depois uma coisa também que nós olhamos para aqui, e termino aqui com esta resposta, que o João depois começa a ficar nervoso comigo, que é a questão entre a experiência e o conhecimento. Ou seja, quando nos acontece uma coisa como aconteceu há um ano atrás, que era uma coisa totalmente nova, nenhum de nós tinha experiência sobre aquilo. Zero. Portanto, não vale a pena dizer eu ando aqui há 50 anos. Não. Pode andar cá há 100. Nunca viveu uma experiência daquelas. Okay? Portanto, o conhecimento e, acima de tudo, a atitude, o comportamento perante aquilo que é a novidade, o novo, o desconhecido, é que faz toda a diferença. Muito bem. Tinha muito mais para dizer, mas calmo. Pois, porque eu agora também ia-lhe fazer então a última pergunta que tem a ver, no fundo, com o mercado e com o negócio, e quais é que são as suas perspectivas e previsões
para este ano 2021, acha que vai ser igual ou pior do que o ano 2020? Ok. Eu acho que vai ser, acima de tudo, um ano diferente. Um ano diferente porquê? O ano 2020 foi um ano em que nós pensávamos que isto ia ser uma catástrofe, depois veio ali o julho, agosto, setembro, e isto foi uma euforia tremenda. E depois isto compensou e o ano acabou por ser menos mau. Okay? Acabou, em algumas empresas até foi francamente bom. Okay? Eu penso que o ano 2021, tendo em conta o momento que estamos a viver neste momento, quer dizer, já ninguém esperava um confinamento no início deste ano, que o tivemos, mas vamos ter aqui de alguma forma uma retoma. Eu não acredito numa retoma fantástica, sinceramente. Acho que ela vai ser gradual e vamos esperar que o verão não estrague isto tudo em termos pandémicos. Mas está muito dependente, efetivamente, desta questão da imunidade de grupo e por aí fora. Depois há uma coisa que a mim me custou ver, sinceramente, eu já falei nisto até numa outra entrevista, mas que tem a ver com isto, que é, eu vi durante este período, que é um período conturbado, uma nova geração a querer fazer alterações em algumas empresas, ou seja, aproveitar o momento para fazer alterações. E a verdade é que eu assisti, e às vezes até em algumas empresas com alguma dimensão, os próprios acionistas a dizer, não, espera aí, que não vale a pena estar a mudar agora isto. Não faz muito sentido, sinceramente. Eu acho que nós temos uma nova geração com vontade de fazer coisas, e que há uma geração mais antiga com experiência, obviamente, e nós precisamos de casar estas duas realidades, mas para dar passos em frente, não é para ficarmos igual. Se ficarmos igual, não vai correr bem. Claro que não. Dário, chegámos ao fim deste webinar, onde fizemos o balanço do último ano de atividade do setor pós-venda e as perspectivas para este ano 2021. Muito obrigado pela sua participação e a informação que partilhou com muito interesse, mais uma vez, com todos os participantes que nos acompanharam, e um agradecimento especial a todos que assistiram a este webinar, que esperamos tenha sido, mais uma vez, útil e esclarecedor. Obrigado a todos e até ao próximo webinar do Jornal das Oficinas e da ACM. Muito boa tarde. Obrigado, João. Ok.